Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler 3 referências pequenas. A primeira está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 10 e 11. Diz a palavra de Deus: Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Capítulo número 11 de 2 Samuel agora, por favor. 2 Samuel, capítulo número 11, verso 7 até o verso 11. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar à minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Agora, por favor, Mateus 7, de 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. O que adianta a gente conhecer histórias da Bíblia? Ou de qualquer outro livro sagrado do mundo? Mas nós, especificamente evangélicos, cremos na Bíblia. O que nos adianta conhecer as histórias da Bíblia? Para que nos serve conhecer os mandamentos, os cânticos, os poemas, saber profecias? O que nos adianta nos reunirmos de tempos em tempos, dias em dias, celebrarmos, cantarmos? Para que nos serve a religião? Se pegarmos a palavra religião, religação, ou se pegarmos a outra tradução, releitura, a gente poderia dizer para estarmos sempre relendo a vida e nos religando a Deus, crendo que essa ligação com Deus foi quebrada pelo pecado e a gente está voltando para Deus. Irmãos, é uma resposta acadêmica, é uma resposta aprendida didaticamente, num sistema professor-aluno, e a gente, enquanto aluno de alguém, acaba aprendendo e repetindo, mas serve para quê? Para que serve? A gente tem que descobrir para que serve a nossa religião. Pastor, a religião não serve para nós sermos salvos. Também é uma resposta acadêmica. Salvos de quê? Salvos de quem? A gente precisa saber do que a gente
vai ser salvo? O que é que nos ameaça a ponto de precisarmos então da salvação que a religião nos oferece? E aí precisamos praticar alguma coisa, precisamos trazer para a vida prática, para o dia a dia, essa palavra. E isso é um negócio complicado nos dias de hoje, muito complicado. Porque nós temos visto as pessoas defendendo a religião com o ódio de quem defende um time de futebol um dia de clássico. Gente defendendo denominação com uma adoração, com uma idolatria que ultraja o primeiro mandamento dos 10. Não terás outros deuses diante de mim. A gente tem visto o dia a dia dizendo exatamente o contrário do que a religião que as pessoas defendem diz. A ponto de, num domingo desse, acho que domingo passado, eu falei que se Jesus viesse, talvez ele não se reconhecesse nas religiões chamadas cristãs. E a gente vê isso todo dia, a gente vê isso nos negócios que são feitos, nas relações de família, nas relações de governo, nas relações de vizinhos. A gente vê o egoísmo, a violência, a avareza aumentando e testemunhando de que a religião, independente de qual seja, tem sido muito pouco praticada, embora as pessoas as defendam ideologicamente. Nós temos aqui 3 textos bastante interessantes, muito interessantes. Mas eu quero compartilhar uma coisa que há muitos anos um amigo me contou. Ele era, segundo ele, ajudante de pedreiro, era um garoto começando a vida, arrumou um bico há muitos anos. Ele é um homem hoje de 60 anos de idade, naquela época um adolescentezinho, arrumou um emprego lá de ajudante de pedreiro. Não havia muito controle do Ministério do Trabalho sobre quem trabalhava, a idade que tinha. Ele arrumou um emprego, precisava trabalhar e estava lá, numa obra. Final do dia, a obra atrasada, todo mundo cansado, prontos para ir embora. O engenheiro responsável, dono da construtora, uma construtora pequena, chegou, chamou todo mundo e disse: olha, eu sei que vocês já estão prontos para ir embora, está na hora, vocês estão certos, mas eu preciso entregar esse cimento batido aqui hoje, gente. Nós não podemos ir embora e deixar isso aqui, mas eu também não posso obrigar ninguém aqui a ficar, mas eu preciso que vocês fiquem. Mas se vocês forem embora, eu vou entender, mas eu peço que me ajudem. E aí ele estava com uma roupa social, tirou o sapato, dobrou a calça, dobrou a camisa e foi fazer massa. Juntou mais uns 2 ali, e a peãozada toda ali olhando, o dono da construtora, o engenheiro responsável, ele juntou ali com mais 2 que também encabeçavam aquela turma e começaram a abrir cimento, juntar areia, traz carrinho. E aí as pessoas começaram a se animar, o pedreiro, o ajudante, e ele falou para mim: nós saímos de lá de madrugada. De madrugada ele ligou para um restaurante, eu não me lembro o nome, que tinha aqui no centro de Belo Horizonte, ficava 24 horas, e mandou vir comida para todo mundo, mas no meio da madrugada o cimento estava todo batido. E ele me disse: quando nós vimos aquele homem dobrar as mangas da camisa, da calça, as pernas da calça e descalço começar a juntar, um começou a chamar o outro e dizer: vamos lá, vamos fazer, olha, todo mundo, e virou um desafio, uma festa, uma alegria. Sabe como é que é o nome disso? Ética. Ética. Exemplo. Sabe por que nós estamos sendo cada dia mais bombardeados com acusações daqueles que não se entendem religiosos, acusando os religiosos de hipocrisia? Porque tem faltado ética. Ética é a parte da filosofia que trata da essência do comportamento e das razões humanas. É aquilo que nos faz ter coerência entre o que nós dizemos e o que nós praticamos. Ética é a prática daquilo que nós pensamos.
O grande problema da religião é que tem sido muito pensada e pouco praticada. É por isso que as pessoas são cristãs, mas passam os outros para trás, porque advogam uma filosofia religiosa, uma filosofia de vida, mas tem outra prática. O que é que nós vimos no primeiro texto que nós lemos? E eu não quero tratar do contexto, eu não quero pregar sobre o contexto, eu quero pregar sobre o que nós lemos. Samuel foi mandado por Deus a Jessé, um homem pobre, pequeno proprietário, tinha alguns filhos, e Deus disse a ele: dos filhos de Jessé eu vou levantar o próximo rei de Israel, aquele que vai substituir Saul. Porque a ética de Saul se afastou de mim, eu recuso Saul, eu não quero mais Saul, eu quero alguém segundo o meu coração. Irmãos, olha a ética religiosa. A ética religiosa é aquele comportamento humano que se harmoniza com o que Deus espera. E Samuel vai lá. Jessé então fica muito alegre ao saber que um de seus filhos vai ser rei. Qual pai não ficaria satisfeito? Qual pai não ficaria satisfeito? Qual mãe não ficaria satisfeita de saber que o próprio Deus, o Senhor do universo, escolheu um de seus filhos para ser o rei do seu povo? Jessé ficou muito alegre. Chamou seus filhos, apresentou cada um deles o próprio Samuel. Nós não lemos, mas um pouquinho antes o texto diz que Samuel mesmo se encantava quando via os filhos de Jessé, porque eles pareciam reis, eles tinham porte, eles tinham envergadura, eles tinham uma beleza real. Mas o Senhor havia dito para Samuel: não se engane, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. Você só vê o exterior, mas eu vejo o coração. Nenhum desses aí me serve. Eles são no máximo a sombra de Saul. Jessé passou todos os filhos. Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? Deus se enganou? E aí o Jessé diz: não, tem um mais novo, mas não pode ser ele. Tem um menor. A palavra da minha Bíblia diz o menor. Ainda tem um, mas é o menor, não pode ser ele. E aí vem a ética de Samuel. Manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. Irmão, Samuel poderia ter dito: olha, já olhei, já entrevistei 7 dos seus filhos, eu já conversei bastante, eu estou com fome, eu cheguei de viagem, o menino está longe, está lá nas montanhas, cuidando de ovelhas, eu estou cansado, eu quero tomar um banho, quero comer, dormir. A hora que ele chegar, amanhã a gente faz isso, amanhã a gente conversa com esse menino. Mas sabe o que o Samuel fez? O Samuel deu importância a Davi. Ele disse: nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. Nós vamos comer, nós vamos jantar quando ele também jantar. Se ele não puder jantar cedo, cedo nós não jantaremos. Aquele engenheiro, quando chegou e disse para o pessoal: eu preciso que vocês fiquem, talvez se ele tivesse dito: eu dobro o salário do dia, a metade fosse, a metade ficasse. Talvez se ele dissesse: olha, no final do mês eu vou dar um bônus para aqueles que ficarem, os que estavam mais necessitados de dinheiro talvez ficassem, mas os outros talvez muito cansados ou com outros interesses fossem embora. Mas aquele moço, ele usou da ética, ele deu o exemplo. Ele estava com uma roupa social, mas ele dobrou a roupa social, ele disse: tem algo aqui que é importante, e eu vou dar um exemplo, eu vou fazer a massa, eu vou puxar o concreto, eu vou puxar o carrinho, porque tem algo aqui em jogo que é muito maior, entregar essa obra. Aquele peãozinho, aquele meu amigo que era ajudante do pedreiro, que já estava doido para ir embora, quando ele viu todo mundo ficando, ele começou também a ficar cheio de uma vontade de fazer parte de alguma coisa que era honesta. Aquele moço não tirou de si a responsabilidade. Samuel, ele vai ali para escolher o rei de Israel, e Deus havia escolhido aquele que era improvável aos olhos dos homens, mas Samuel deu a ele a importância que ele tinha. Ética cristã é aquela que olha para qualquer pessoa e vê o próprio Jesus. Sabe qual é o problema hoje do discurso evangélico? O discurso evangélico ficou muito perturbado com os preconceitos,
ficou muito turbado, ficou muito anuviado. É difícil reconhecer Jesus para os evangélicos, por exemplo, no homossexual, por exemplo, no espírita, por exemplo, no umbandista, por exemplo, num morador de favela, por exemplo, num preso. E quando eu cito estas pessoas, eu cito porque elas têm sido alvo de preconceito há muito tempo, e a igreja tem se gabado de uma relação com Deus na teoria, mas não tem reconhecido Jesus na prática. Davi era o menos provável aos olhos do próprio pai, Jessé, para ser rei em Israel. Talvez aquele que a gente olhe na rua e diga, esse não conhece a Deus, conheça mais de Deus do que nós. Talvez aquela pessoa que a gente olhe e diga, mas esse, Deus com certeza não ama, seja o mais amado por Deus. Eu lia um comentário a respeito da morte desse humorista, o Paulo Gustavo, e alguém colocou, não é, uma fotografia dele com os filhos e disse, ele deixa marido e 2 filhos. E uma senhora faz um comentário mais ou menos nos seguintes termos: pode dizer companheiro, o marido não, porque aos olhos de Deus o marido é coisa que só uma mulher pode ter. E aí alguns comentários vieram. Irmãos, aquele moço fez algo que eu não fiz. Ele adotou 2 filhos. O filho que a gente tem, biológico, nascido da gente, às vezes a gente não planejou, a gente não quer, e às vezes quando fica sabendo da gravidez, a gravidez vem num susto, vem numa hora errada, aos olhos da gente. Quando você está apertado, desempregado, sem dinheiro, quando você está doente, quando seu relacionamento não está firme, quando você não esperava porque foi só uma aventura, e você diz, mas eu não queria esse filho, como é que vai ser agora? Mas o filho adotado não. O filho adotado, ele é escolhido, ele é planejado, ele é pensado, ele é desejado, dá muito trabalho. Esse moço adotou 2 crianças, 2 filhos que ele não precisava assumir responsabilidade, fez melhor do que eu, fez melhor do que todos nós aqui, provavelmente. Como é que alguém vira e se coloca no direito de, em nome de uma religião, em nome de Deus, fazer um julgamento? Como? Me diga. Essa ética precisa mudar. No segundo texto nós encontramos um homem chamado Urias. Sabe o que significa Urias? Luz de Deus, Uriá. É um etita. Os heteus eram parte dos cananeus, estavam em Canaã, antes que Israel recebesse do Senhor quando saiu do Egito. É um dos filhos de Cã. Esse moço foi chamado porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, havia engravidado a mulher dele. E Davi queria esconder essa gravidez. Então ele manda chamar Urias, logo no começo dessa gravidez, e ele imaginou, esse homem vem cansado, vem dos horrores da guerra, e ele vai querer tomar um banho, dormir com a sua esposa, comer, beber, passar uns dias de folga. E assim, quando ele souber da gravidez, ele vai imaginar, foi quando eu voltei. Mas Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, não estava agindo segundo o coração de Deus. Aliás, não vinha agindo segundo o coração de Deus desde o momento em que ele adulterou com Betsabá. Mas agora, pior ainda, porque um abismo chama outro abismo. Ele não contava com o fato de que a luz de Deus estava em Urias. Uriá não era à toa o nome dele. Ele tinha uma ética. E Davi então o manda embora sabendo que ele vai para casa. Davi iria. Talvez o Dudu fosse, o Pedrinho, eu, o Beto,
Mas Urias ficou com os outros servos. A Bíblia diz que ele ficou ali no palácio de serviço. Quando fala servos, aqueles que estavam de serviço. De manhã alguém diz para Davi: olha, Urias não foi embora, ficou aí. Davi chama Urias e diz: o que você fez? Por que você não foi embora? Eu não estou te entendendo. Qualquer soldado daria o braço direito para ter o que você tem, essa folga de no meio da guerra ir para casa. E aí vem uma resposta com uma ética. Ele diz: como que eu vou para minha casa? Como que eu vou comer na minha casa? Como que eu vou dormir na minha casa? Como que eu vou amar a minha mulher? Sabendo que a arca do Senhor não tem uma casa para ela, que o meu comandante está dormindo numa tenda, que os meus comandados estão dormindo numa tenda. Como que eu posso me permitir ter alguma coisa melhor do que aqueles que são meus iguais? Eu vou voltar para casa, eu vou comer da minha comida, eu vou dormir com a minha mulher, eu vou beber da minha água, eu vou dormir na minha cama. Quando todos puderem voltar para suas casas, dormir com suas mulheres, comer das suas comidas e beber das suas águas. Isso chama-se ética. Sabe qual é o grande problema desse lugar maravilhoso, abençoado por Deus? O grande problema desse país é que se perdeu a ética. O grande país chamado Brasil, e Brasil vem de brasa. O pau-brasil é vermelho da cor da brasa, por isso chama Brasil. Se esfriou. Os líderes religiosos defendem aquilo que é indefensável, defendem a morte, defendem os privilégios, defendem os ricos, à custa da pobreza, da miséria e da vida dos outros. Ainda há pouco, antes de descer, já tinha escolhido o texto, já tinha pensado na mensagem, mas ali uma chamada de reportagem: ninguém mais vai se aposentar por tempo de contribuição. Mas quem é que votou essa lei? Quem é que disse isso? Aqueles que já se aposentaram ou já programaram a sua aposentadoria. Não é a ética de Urias, não é a ética de Samuel. Como é que um pastor faz um tratamento de 160 mil reais com dinheiro público dos dentes para poder rir mais bonito? Se alguém dissesse assim: os dentes estavam caindo, a gengiva estava apodrecida, foi para salvar os ossos, eu talvez dissesse, depois de muito pensar, muita misericórdia, dissesse: ah, tá bom. Não, mas é para ficar mais bonito, para ter um sorriso mais clean, de dinheiro público. Enquanto tem gente dormindo em cima de papelão, enquanto tem gente comendo uma vez por dia, enquanto tem gente comendo uma vez a cada 2 dias. Como é que pode? Como é que pode, irmãos, a gente ouvir passivamente, sem dizer nada, de gente que fura a fila de vacina? Como é que pode um país querer ter o fogo do Espírito Santo, querer ter o Espírito Santo, querer ser chamado de Deus, se não tem a ética de Deus? E qual foi o outro texto que nós lemos? Jesus. Jesus começa dizendo algo que os evangélicos gostam muito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Gente, que versículo maravilhoso! Eu quero um carro novo, eu vou pedir, dar-se-vos-á, está escrito, Jesus. Eu vou buscar, eu vou bater na porta, eu quero uma casa, eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu quero um emprego novo. E eu uso esse versículo, e usam esse versículo. E esse versículo ele é tremendo, porque Jesus ainda fala: qual dentre vós que é homem bom, e se o filho pedir pão, dá pedra, e se pedir peixe, dá escorpião, dá cobra? Se vocês que são ruins sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará aos seus filhos o que eles pedirem. Irmãos, que coisa gostosa de ouvir isso, né? Mas aí Jesus vem e arrebenta com a gente no último versículo que nós lemos, porque ele traz uma ética.
que parece que não se mistura com os versos anteriores. Veja o que ele diz aqui no verso 12. Portanto, levando em consideração o pedido a se-vos-á, levando em consideração o batei e abrir-se-vos-á, levando em consideração que Deus dará as coisas boas àqueles que lhe o pedirem, portanto, por causa disso, Jesus diz assim: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei de Deus e é os profetas, é a mensagem dos profetas. Tudo que você quer para você, você tem que querer primeiro para o outro. Você quer saúde? Tem que querer saúde do outro. Tem que se importar com o menor dos menores que está sem atendimento médico, que está sem vacina. Tem que se importar porque o porteiro lá da Assembleia Legislativa foi vacinado antes do velhinho que está lá no final da rua. Tem que se importar, tem que denunciar, tem que falar. Porque esta é a lei e os profetas. Tudo que vocês querem que os homens vos façam, façam primeiro a eles. Não adianta bater na porta do céu, não adianta pedir, não adianta clamar, se você não tiver uma ética para com o outro. Se você não fizer como Samuel e disser: nós não vamos sentar e comer enquanto o menor dos menores não tiver o que comer. Não adianta a gente querer ser de Deus e não ter a ética de Urias. Eu não vou me permitir ter alguma coisa boa enquanto aqueles que estão comigo também não tiverem. Eu não vou me permitir ter um salário de 100 mil reais, enquanto tem gente que não tem salário nenhum. Eu não vou me permitir ter uma aposentadoria aos 40 anos, dizendo para um trabalhador que ele vai se aposentar aos 80, ora bolas, que coisa! Que ética é essa? Onde estão os evangélicos que se tornaram políticos? Cadê aqueles que vão dar exemplo como aquele engenheiro? Que vão pôr a mão no arado e arar a terra? Que vão fazer diferença nesse mundo, vão fazer a diferença, porque de falar de diferença está cheio. Irmãos, está cheio de crente falando. Eu gosto de uma palavra do padre Fábio de Mello. Alguém pediu a ele, uma drag queen, pediu para tirar uma foto com ele, e ele ficou assim meio sem graça. Vocês sabem dessa história, né? E aí alguém chegou para ele e disse: está vendo essa? Ela visita todas as pessoas aqui na rua que estão mendigando e leva comida, e pega e leva para o médico, e ajuda todo mundo. E começou a contar quem era aquela pessoa, e ele disse: eu fiquei com tanta vergonha, eu fiquei com vergonha. Eu que devia tirar uma foto com ela, pelo menos foi a história que eu ouvi, irmãos. Isso é ética. Isso é ética. Jesus, em Mateus 25:40, vai dizer assim: tudo que vocês fizerem ao menor dos meus, ao menor, é a mim que vocês estão fazendo. Pensa no poder dessa palavra. Quando a gente não se importa com aquele menino jogando malabares no sinal, e a gente fecha o vidro, com medo de ser assaltado, dada a violência dos últimos dias. Tá, tem muita violência, mas foi só medo da violência, ou nós usamos a violência como uma desculpa para não nos importarmos? Às vezes a gente usa a desculpa da violência para mantermos nos nossos privilégios. Estatística é um negócio interessante. Eu tenho 2 laranjas, estamos eu e a Beth. Eu tenho 2 laranjas, ela não tem nenhuma. Estatisticamente, cada um de nós tem uma laranja, mas na prática ela não tem. Vai morrer de fome, e eu vou guardar uma laranja para depois. Irmãos, para que serve a nossa religião e para que servem as histórias da Bíblia? Eu comecei a mensagem fazendo essa pergunta. Só serve para uma coisa: para a gente poder começar a mudar o jeito da gente viver.
As histórias da Bíblia, elas precisam ser colocadas em prática, elas precisam ser contextualizadas. Eu preciso começar a praticar aquilo que eu aprendo na Bíblia. Não adianta eu ter um conteúdo guardado e não praticado. Tudo que você quiser ter, primeiro faça ao outro. Permita que o outro tenha. Não tenha privilégios se o outro não tiver pelo menos o mínimo necessário para viver. Não aceite nenhuma conversa que diminua alguém. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Um pouquinho antes de descer, eu pensava em tantas pessoas que passaram por aqui, tantas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui, tantas pessoas que saíram porque a palavra do pastor Ademir pode ter sido meio temperamental em alguns momentos, eu acredito que foi mesmo. Mas aí eu pensava sobre isso e comecei a pensar em cada palavra temperamental, e eu descobri que cada vez que eu dei uma palavra temperamental, eu estava defendendo algo que era ético. E aí o meu coração se firmou na minha decisão anterior, muito antiga, de dizer: eu não aceito preconceitos para a minha vida, eu estou lutando contra todos aqueles que foram enraizados em mim lá da minha infância, eu estou lutando contra todos no meu ministério. Eu não consigo imaginar alguém que é de Jesus e tem qualquer preconceito, que olhe para um homossexual e ache que ele é menor do que qualquer outro ser humano, que olhe para um preso e ache que ele não mereça viver ou ter um tratamento digno, que olhe para uma mulher apenas como um objeto de uso e descarte. Não cabe num cristão nenhum tipo de preconceito, porque esta é a lei e este é o conjunto de tudo que os profetas profetizaram. Não adianta você e eu querermos saber o que o Apocalipse diz, o que vai ser o fim do mundo, o que significa as 12 estrelas na mão, na cabeça, as 12 cartas, 7 cartas, os chifres que falavam, que conversavam, que jogavam cartas. Irmãos, não adianta querer saber isso. O que você tem que saber da lei e dos profetas é que faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. Faça primeiro. Pratique a palavra de Deus, pratique a sua religião. Não interessa se você é da Lagoinha, da Assembleia, da Comunidade, da Quadrangular, isso é bobagem. No céu não existe placa. Quando você chegar lá não vai ter comunidade cristã no céu, não vai ter Lagoinha no céu. Sabe o que vai ter no céu? Vai ter no céu gente que fez diferença na terra. O céu vai ser habitado por pessoas que viveram na terra a ética de Samuel, a ética de Urias, a ética de Jesus. Por isso é que Jesus nos deu exemplo não jogando pedra na mulher que foi pega em adultério. Quantas vezes as bocas jogam pedra, falando mal de quem foi pego em adultério, de quem se separou, de quem teve filho sem casamento. Quantas vezes as bocas jogam pedras, que Jesus se recusa sequer a olhar para elas. Então, para que serve cada história da Bíblia? Para que serve os livros da Bíblia? Para que serve a nossa religião? Irmão, serve para a gente mudar de vida, para a gente começar a viver diferente do jeito que viveu ontem. E se alguém disser para você assim: ah, mas aí agora, então agora pode tudo? Pode tudo que o amor permitir, pode tudo que o Senhor Jesus deu exemplo e que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.